Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que horário você estiver, sejam bem-vindos e vamos aprender um pouquinho a respeito da prova de redação do PAS, tá? Então, o material que eu vou usar para a nossa aula de hoje é esse que está aqui na tela. Só que, onde é que eu consegui esse material? Como é que você conseguiu, né, verificar? Quem publicou? Então, antes da gente começar a aula para valer, então, eu vou mostrar para vocês, tá? Estou voltando aqui para a internet, tá? Coloquei aqui no site da nossa escola. Então, esse é o site 100.02ceilândia.com.br. É o site que nós usamos na escola, vocês já conhecem. E aí, aqui a gente tem o menu. No último item desse menu, né, tem escrito assim, links. Quando você clica aqui, olha, você vai encontrar links de vários outros sites que podem ser interessantes no nosso dia a dia. Agora, especificamente, como eu estou falando do PAS, eu vou clicar no link do PAS. Então, cliquei aqui, vou ser levada para a página do Sebrasp, né? Claro que você pode entrar lá pelo Google, nenhum problema. Gente, colocou Google, escreve lá Sebrasp, PAS, e aí o primeiro item que vai aparecer na sua pesquisa é esse site. Então, você vem para cá, tá? Estando no site, aí você vai rolar a barrinha aqui na lateral, tá? E ao rolar a barrinha na lateral, você vai chegar a um menu aqui na parte final, tá? Vou ampliar aqui um pouquinho. Esse menu tem assim, olha, acesso à universidade. Não, estou procurando um concurso. Ah, então você vai aqui do lado. Mas nesse caso, nós estamos procurando acesso à universidade. Vestibular e outros acessos, PAS, UNB, subprograma, publicações. Então, ó, clicou em publicações, tá? Você vai ser levado para uma outra página, e nessa página tem o quê? Publicações relacionadas ao PAS. Então, vocês encontram aqui, ó, guia do PAS, que são as informações, né, que vão ser verificadas no edital, na página de acompanhamento, né, então é uma forma de falar o que você precisa, o que você leva, e tá, né, como é que são as questões da prova do PAS. Então, vale a pena dar uma olhada. O próximo item é o item que nós vamos falar hoje, prova de redação do PAS. Então, quais são os critérios de avaliação, né? Então, esse material que nós vamos olhar. Na coleção Saber PAS, vocês vão encontrar as provas 2014, 2015, 2016 e 2017. A de 18 e 19 ainda não saiu ainda, nós não temos ainda esse material para essas duas provas. Mas olha só, em 2014 tinha volumes separados, PAS 1, PAS 2, PAS 3. Já 2015, eles publicaram apenas um volume, mas tem as 3 provas. 2016, um volume com as 3 provas. 2017, um volume com as 3 provas. Então, olha, meninos, vocês que estão se preparando aí para a prova do PAS, seja PAS 1, 2 ou 3, esse material é bacana, vale a pena dar uma olhada. O que vocês vão encontrar ali? Questões dos anos anteriores, questões de 14, de 15, 16, 17. Então, são questões dos anos anteriores, né, comentadas, e as provas de redação também. Então, nós vamos fazer uma aula hoje, né, mais geral, mas vai ter um momento que eu quero voltar com vocês para esses documentos, e aí voltado para o PAS 1, para o 2 e para o 3, observando essas várias provas que foram publicadas. O último elemento aqui são os boletins informativos, né? O que é um boletim informativo? Tem de 2016, 2017 e 2018. 19 ainda não saiu. Mas o que tem nesse boletim informativo? O que aconteceu no PAS de 2018? Quantas vagas foram ofertadas? Quantos alunos entraram? Como é que foi a concorrência, ou seja, a demanda de cada curso? Então, para você que está se preparando, também é um orientador, né? Tem curso que sobra vaga. Quais são esses cursos que tem vaga sobrando? Então, assim, olha, é uma forma de você estar atento às possibilidades, né? Então, é um material bacana. Então, antes da gente falar sobre os critérios de avaliação na prova de redação do PAS, né, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um aspecto um pouquinho mais amplo, que acaba sendo a dúvida de algumas pessoas. Então, muita gente pergunta, redação no PAS elimina? Pode eliminar. A redação no PAS, ela é classificatória, mas também é eliminatória. Bem, a forma disponibilizada pelo edital
nos critérios de eliminação é a seguinte: NR1, tá? NR1 mais 2 NR2, tá? O que é o NR1? É a nota da redação da primeira etapa, mais 2 vezes a NR2. Então, a redação da primeira etapa tem peso 1, a redação da segunda etapa tem peso 2, e a redação da terceira etapa tem peso 3. Tá? Então, partindo desse pressuposto, o que está dizendo aqui? NR1 mais 2 vezes NR2, então a nota da segunda etapa vezes 2, mais 3 vezes a NR3, a nota da redação da terceira etapa, ela não pode ser inferior a 20 pontos. Então, zerar a redação de uma etapa não elimina. Tá? Então, você pode até zerar. Eu não fiz primeira etapa. Como é que você está? Você tem 0 na primeira etapa. Te eliminou? Não. Você vai partir para a segunda etapa. Na segunda etapa, sua nota vai ser multiplicada por 2. Na terceira etapa, sua nota vai ser multiplicada por 3. Então, quando você somar essas 3 etapas, tem que dar pelo menos 20 pontos. Menos que isso, é eliminado. Tá? Então, olha o exemplo aqui, olha. 0 na primeira, vezes 1. 0 na segunda, vezes 2. Mas se aí você vai lá na terceira e tira 7, 7 na terceira, 7 vezes 3 é igual a 21 pontos. Então, não eliminou. Então, o que que elimina? Não consegui 20 pontos na soma ponderada das 3 etapas, ok? Então, a nota da redação, ela é eliminatória? Sim, mas é também classificatória e daqui a pouco a gente vai ver. Agora, você zerou uma etapa, você está automaticamente eliminado? Não, tá? Então, lembrar que tem peso, redação da primeira etapa, peso 1, redação da segunda etapa, peso 2, redação da terceira etapa, peso 3. E que na soma das 3 etapas, aí você tem que alcançar no mínimo 20 pontos. Bom? Então, gente, tem um cálculo para você saber qual é a nota da redação. Como é que eu calculo a nota da minha redação? Como é que é feito? Como é que, né, chega a essa nota da redação? Então, tem uma formulazinha básica. Então, olha, nota da redação é igual a NC. Opa, o que é NC? É a sua nota de conteúdo. Tá? Então, NC é a nota de conteúdo. Bom? Menos 2 vezes o número de erros, né, dividido pelo total de linhas. Então, olha só, você tem aqui, a nota da redação é igual a NC. Então, o que se vai verificar nessa nota de conteúdo? É o aspecto macroestrutural. Gente, e o que a gente avalia, né? O que é avaliado na macroestrutura de um texto? Primeiro aspecto, legibilidade, tá? A apresentação do texto como um todo. Legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafo. Então, vai observar se você está fazendo isso. Outro aspecto que é avaliado é o desenvolvimento do texto, né? O que foi trabalhado, como foi trabalhado, respeito ao tema, coesão, coerência, tá? E vale no total 10 pontos, com aspecto positivo. Então, o NC, ele começa em 0 e vai até 10 pontos. Então, a nota da sua redação vai ter NC 0 a 10, menos 2 vezes o quê? O número de erros dividido pelo total de linhas. E o que é esse número de erros? Gente, isso aqui é o aspectos microestruturais. É no microestrutural que a gente vai encontrar a questão da grafia, da acentuação, da morfossintaxe e da propriedade vocabular. Então, o que é isso, gente? Nada mais do que o aspecto gramatical, tá? Então, o aspecto micro
é o aspecto da gramática. Então, vai verificar lá o seu número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Então, vamos verificar isso, como é que ficaria? Então, se você tirou 10 no macro, sua nota foi nota máxima no macro, você conseguiu, caramba, fez um excelente texto, né? A apresentação está muito boa, tudo direitinho, margem, parágrafo, tudo certo, tirou 10 no aspecto macro. Escreveu 30 linhas, que é o máximo, e só teve 5 errinhos. Tá? 5 aspectos gramaticais. Então, olha só, nós começamos lá. NC, que é o aspecto macro. Qual foi o seu NC, então? 10. Né? Então, seu NC foi 10. Por quê? Porque você tirou nota máxima. Beleza? Ah, então, nota da redação, NR, é igual a 10 menos 2, tá aqui, isso é valor fixo, tá? Número de erros. Ah, foi lá, o examinador foi lá e contabilizou o seu número de erros. Quantos erros essa pessoa teve? 5 erros. Ah, e quantas linhas essa pessoa escreveu? 30 linhas. Então, ó, aí você tem a formulazinha. Aí vai lá, nota da redação é igual a 10 menos 2 vezes 5 dividido por 30. E aí você vai chegar a uma nota de redação 9,666, né? A dízima aí. Bom? Então, gente, por isso que se fala que essa questão do total de linhas é muito importante. Então, assim, quanto mais linhas você escreve, e claro, não comete muitos erros, né? A sua situação é melhor. Imagina que essa mesma pessoa tenha tirado 10, tá? Ah, teve só 5 erros, mas escreveu apenas 15 linhas. O que vai acontecer com a nota dessa pessoa? Essa nota vai diminuir. Então, quanto mais linhas você escreve, menor é o valor dos seus erros. E, consequentemente, menor vai ser o valor descontado da parte macro, que é aquela que você já ganhou. Então, se você escreveu somente 15 linhas, a sua nota ela vai ser 9,33333, tá? Isto é, a quantidade de erros e o número de linhas são inversamente proporcionais. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, aí é importante ter o conhecimento da fórmula, como é calculado, até para vocês terem uma noção. Na sequência, onde é que entra a nota da redação? Ela vale muito? Então, gente, nós temos que entender alguns conceitos básicos. Lá no seu boletim de desempenho, vai vir o score bruto. O que é isso? A nota das suas questões. E vai vir a nota da redação. Então, aquela é a nota da redação. Quando sai aquilo, score bruto, nota das questões. Nota da redação por etapa, então está separado. Quando eu junto esses dois, eu passo a ter o argumento padronizado, que é a nota das questões, que corresponde a 90%, mais a nota da redação, que vale quanto? 10%. 10%. Então, e aí depois vem o argumento final, né? Que é a nota, o argumento padronizado da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3, com os pesos. Aí lá no seu finalzinho você vai ter o argumento final. Gente, como é que eu calculo esse tal de argumento padronizado? Como é que eu sei que a nota da redação vale 10%? Porque o edital disponibiliza essa fórmula aqui, ó. Argumento padronizado, né? Ah, da 1, né? Da parte 1 da prova, argumento padronizado da parte 1 da prova, da parte 2 da prova, e argumento padronizado da redação. E aí, ó, quanto que é? 0,1. Ou seja, 10%. Bom, gente, e aí, 10% é pouco? Pode dar, não só 10%, a prova só vale 10%. Gente, mas pode fazer uma grande diferença. Esses 10%, né, pode ser muito decisivo. Além, claro, de ter a hipótese de negativar a nota, né? Então, nós temos esses dois lados. Então, 10% é pouco?
uma 10ª parte de alguma coisa, tá? Mas pode fazer muita diferença na sua nota. Então, ó, vamos caprichar nessa redação, né? Vamos fazer uma boa redação? E aí, você pode se perguntar, quando eu sei que a minha redação teve uma nota boa? Gente, uma redação com nota boa, se a gente pensar que a redação vale de 0 a 10 pontos, é óbvio, para estar acima da média, tem que ser acima de 5. Uma redação boa vai ter lá 8, 9, 10 pontos. Mas isso vai depender muito dos seus objetivos, né? Então, assim, não, de repente o meu objetivo é um curso que não tem uma concorrência assim tão significativa. Então, o que eu tenho que garantir? Pelo menos o mínimo, né? Que é chegar a 20 pontos na soma das 3 etapas. Mas, claro, quanto maior o seu objetivo, o curso que você pretende tem muita concorrência, né? Eu estou concorrendo por qual sistema? Vai exigir uma nota cada vez maior? Então, gente, depende do seu objetivo. O que você está pretendendo, ok? Então, meninos, aqui embaixo eu coloquei o espelho de correção do CESP. Tá? Então, vocês vão encontrar 2 aspectos, e nós vamos falar a respeito deles já já. Então, o primeiro aspecto macroestrutural, né? Então, na macroestrutura. E aí vem, olha, apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Está aqui com 10%. Tá? Depois veio o desenvolvimento do tema, que é o outro aspecto macroestrutural. Então, no item 2, veio aqui 2.1, seleção de argumentos. Correspondeu a quanto por cento nessa prova? 35%. Então, ó, apresentação textual correspondeu a 10%, seleção dos argumentos, 35%, sequencialização, coesão e coerência, 35%, obediência ao tipo dissertativo, que foi, né, o solicitado aqui, 20%. Isso é variável. A gente vai conversar um pouquinho mais, a gente vai ver, né, o espelho de correção de algumas redações para vocês verificarem, né, como é que foi essa nota, esses critérios, quanto por cento para cada um deles. Bom? Vem aqui aspectos microestruturais. Então, aqui nesse formuláriozinho, que alguns professores da nossa escola, inclusive, já estão utilizando, vocês vão, observar aqui, tipo de erro e linha. Então, assim, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, e aí vai lá até a linha 30. Até a linha 30. Então, fez todo esse percurso, até chegar à linha 30. Bom? E aí, o examinador, ele vai colocar, imagina, eu tive um probleminha de acentuação na linha 5. Então o examinador vai lá na linha 5 e vai fazer uma marcação. Eu tive um problema de morfossintaxe, uma questão de concordância, e tá lá na linha 10, ele vai lá e vai colocar. Tive um probleminha com a propriedade vocabular, a minha escolha não foi muito adequada. Lá na 16 e tá. Então ele vai colocando isso. Aí depois, feita essa tabela, ele vem nota de conteúdo, total de linhas efetivamente escritas, então vai lá e faz a contagem, número de erros, vai lá e coloca. E aí, utilizando aquela formulazinha que nós já trabalhamos anteriormente, aí ele chega à nota, né? Então, ele vai fazer esse percurso para chegar à nota. Nota de conteúdo, menos 2 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Ok, gente? Então, o que eu quis hoje foi dar uma visão geral da redação, da importância da redação. Na nossa próxima aula, aí nós vamos dar continuidade e vamos observar quais são os aspectos macroestruturais, depois os aspectos microestruturais, e depois a gente dá continuidade analisando alguns textos, ok? Então, até breve, espero que tenha sido útil para vocês.